Boa noite. Que todos se sintam amparados, abraçados, porque estar numa casa espírita é um momento que nós temos a certeza que estamos em companhia dos nossos amigos espirituais. E eles querem muito, mas muito, ajudar a todos nós. A gente complica um pouquinho, mas eles querem muito nos ajudar. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo do Evangelho que aborda um tema muito interessante, que é orgulho e humildade. É muito interessante porque é uma instrução de um espírito chamado Lacordaire. Então, o que é uma instrução? É um ensinamento. E esse espírito Lacordaire vem passar para a gente o ensinamento. E quando a gente ensina a alguém, para o ensinamento ser muito bom, nós ensinamos aquilo que nós sabemos sobre a nossa experiência. E o Lacordaire, ele é maravilhoso porque ele vem falar de orgulho e humildade, coisas que ele vivenciou assim, no seu dia a dia, na sua vida, quando ele esteve encarnado. Os pais dele eram pessoas religiosas, fervorosas, e ele era um ateu. Ou seja, é uma grande característica de um ateu o orgulho. Por quê? Porque não enxerga nada além de si, não enxerga a grandiosidade de Deus, não enxerga Deus nas coisas. E ao longo da vida dele, ele teve uma experiência religiosa, e a partir dessa experiência, ele mudou o pensamento dele, mudou a conduta dele. Depois ele desencarna, tem outras reencarnações, e vem em espírito, à época da codificação, dar essa mensagem sobre orgulho e humildade. É interessante que ele era ateu antes, e uma vez eu escutei o Divaldo falar, que a Joana estava explicando, que muitas pessoas que falam, que não acreditam em Deus, geralmente são pessoas que numa determinada reencarnação teve uma fé cega e ao desencarnar não encontrou aquilo que a sua religião professava e se deparou com o quê? Isso não existe, e na sua decepção reencarna com essa sensação que Deus não existe. Em alguns casos, então, que ela fala sobre isso. E o orgulho e humildade são duas palavras que no nosso vocabulário nós fazemos muita confusão com essas palavras. Às vezes nós confundimos o orgulho com alegria e contentamento, quando na verdade o orgulho é algo excessivo. Por exemplo, uma mãe, o filho passou no vestibular. E aí ela fala, puxa, eu estou tão orgulhosa, meu filho passou no vestibular. Na verdade, quando ela fala que está orgulhosa, ela está expressando o quê? Uma alegria, um contentamento que é de direito de todos nós. Quem não fica alegre, quem não fica contente quando o filho arruma um bom emprego, quando a pessoa ganha um presente muito bacana, quando conquista alguma coisa, é um direito nosso. E nós ficamos alegres e contentes. Mas a palavra orgulho, neste sentido, que é usado indevidamente, quando, na verdade, o orgulho a que o Lacordaire se refere é o orgulho ligado à soberba, à superioridade, você se achar superior a tudo e a todos. Ou seja, seu filho passou no vestibular porque ele é melhor do que o filho de qualquer outra mãe. Ou seja, é este orgulho ligado à soberba e a essa prepotência e essa superioridade que ele vem falando que é uma grande doença. E a humildade que nós confundimos com a simplicidade. Às vezes nós falamos assim, eu conheci uma pessoa muito humilde, sabe? Mora numa casa muito humilde, se veste muito humilde, uma pessoa pobre. Pobreza e se estar numa casa sem recursos, isso não significa humildade. Humildade é um estado da alma
em que a alma, a pessoa, não demonstra superioridade, ela não se sente superior a nada. É isto que é humildade. E no nosso dia a dia, até por conta do nosso vocabulário, nós fazemos confusão com relação a isso. Por isso que o Lacordaire vem explicar para a gente sobre essa questão do orgulho e da humildade, onde o orgulho é uma grande doença, uma grande ferida, porque às vezes o nosso orgulho faz com que a gente ache que somos humildes, por questão do nosso orgulho. Mas como saber se é orgulhoso? Porque se a gente pensa assim, você é orgulhoso? Se for fazer uma pergunta, né? Você, que eu digo, todos nós, eu também estou me incluindo, só para dar mais ênfase. Você é orgulhoso? A nossa tendência é responder o quê? Não, não sou. Se falar, você é egoísta? Não, não sou. Você é maledicente? Não, não sou. Por quê? Porque nós não temos um hábito de saber muita coisa sobre nós. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é 919, que o Kardec pergunta aos espíritos: qual é a maneira mais eficiente para que a gente progrida? Porque todos nós queremos progredir, todos nós queremos ser felizes. Então, qual é essa maneira de progredir? E os espíritos respondem o quê? Olha, um sábio já falou: conhece-te a ti mesmo. Então, a pergunta é: eu me conheço? Eu sei sobre mim? Eu sei se eu sou egoísta ou não? Ou o quanto eu sou egoísta? Às vezes nós falamos assim, não, eu não sou orgulhoso. Mas vira e mexe, alguém da família fala, o fulano é muito orgulhoso. Se fala, começa a ficar atento. Porque geralmente é verdade. Nós não gostamos de ouvir, mas geralmente é verdade. E nós temos que fazer essa busca de saber em que ponto nós somos orgulhosos. Por exemplo, vamos pensar. Pense em duas pessoas que você acha que é orgulhosa, que você conhece e fala, não, olha, fulano é orgulhoso. Pense em duas. Agora, pense no que essa pessoa faz que você caracteriza ela como orgulhosa. Agora, vamos para o autoconhecimento. Eu faço essa atitude que essa pessoa faz, a qual eu julgo que ela é orgulhosa? Geralmente a gente faz. Geralmente. Se não faz exatamente igual, faz alguma coisa parecida. Mas essa busca de autoconhecimento, de identificação dos nossos defeitos, dos nossos erros, não é para deixar ninguém deprimido, ninguém mal, tipo, caramba, descobri hoje que eu sou orgulhosa, meu Deus do céu, e agora? Que bom! E agora vamos tratar disso, vamos cuidar disso, vamos fazer um projeto. Nós temos que ter em nossa mente o nosso projeto de felicidade. Porque nós queremos ser felizes, mas não queremos mudar muita coisa, queremos ser a nossa maneira. E a lei divina não é dessa forma. O importante é, o primeiro passo, vamos identificar o que há em mim, quem eu sou, como é que eu me comporto. Porque geralmente nós temos um plano de evolução espiritual para todas as pessoas. E os planos são fantásticos. Às vezes a gente fala assim, olha, se meu chefe fosse um pouco mais paciente, se ele falasse assim, ele seria uma pessoa maravilhosa. Então nós temos um plano assim para todo mundo. E para nós, se questione, eu tenho um plano de evolução para mim, onde só me caiba? Ou seja, o que eu tenho que fazer para estar adequado nesse plano? Nós vamos ver que os alcoólatras, eles têm o AA que funciona muito bem. Por quê? Porque, primeiro, a pessoa se identifica como um alcoólatra. Enquanto não identificar, eu sou um alcoólatra, não adianta a família falar, as pessoas falarem, os médicos, não adianta. Porque a pessoa tem que identificar. Isso serve para o egoísmo, para a maledicência, para a fofoca, para qualquer má tendência nossa. Então, identifica e se faz o quê? Um projeto, um programa. Olha, por hoje
só por hoje, na parte da manhã, eu não vou ser uma pessoa orgulhosa, não vou ser uma pessoa soberba, prepotente, não vou ser arrogante, só por essa parte da manhã. E hoje, por exemplo, hoje estamos aqui à noite, durante o nosso dia, em quantos momentos hoje nós fomos orgulhosos? Que nós erramos e não admitimos que erramos, que deixamos de passar a oportunidade de pedir desculpas, de voltar atrás, de pensar, de refletir, ou de perdoar alguém, deixar aquilo para lá. Só por hoje, o que aconteceu na nossa vida hoje relacionada ao orgulho? Em quais momentos hoje, só por hoje, eu tive uma atitude humilde, de simplicidade, de calar, de ouvir, de conviver, de fazer o meu melhor para a convivência? Porque quando a gente fala de humildade, de resignação, da pessoa calar um pouco, isso não significa que a pessoa vai ser conivente, vai ser omisso. Não é isto. Ser humilde, ser resignado, ter aceitação, é ser lúcido, é saber o que está acontecendo e compreender a sua própria atitude. Então, isto é uma lucidez. Então, nessa questão 909, que o Kardec pergunta, né, qual é a maneira que a gente tem para evoluir, uma maneira eficiente, que ele fala, conhece-te a ti mesmo, nós vamos ver também que a gente vira, roda, mexe e vem na nossa mão. Nós só vamos nos melhorar com a nossa mão. Qual é a proposta de Jesus? Amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Fazer ao outro o que você quer que o outro faça a você. Ou seja, fica tudo em torno daqui. Porque se não mudar daqui para lá, nós não vamos mudar. Então, a mudança é uma mudança nossa. Mas, às vezes, nós falamos que é difícil. É muito difícil mudar. Nós escutamos muitas vezes isso. E uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 919, o Kardec pergunta: qual é a maneira eficiente, qual é a maneira prática que a gente possa fazer para se melhorar com os nossos próprios esforços? Qual é essa maneira? Então, veja bem, nessa pergunta ele pergunta qual é a maneira prática, certa, eficiente, que cada um de nós possa evolua, que evolua, que só dependa de mim, que eu não dependa de ninguém, nem da sogra, nem do chefe, nem do filho, de ninguém. E os Espíritos falam, sim, podemos vencer a nossa má tendência com um esforço muito insignificante. Os Espíritos não só se contentaram em usar a palavra insignificante, que já significa insignificância, e botaram muito. Então, é um movimento, é um esforço muito insignificante que nós vamos vencer a nossa má tendência. Qual é a minha má tendência? Pense aí. O que você acha, na sua opinião, qual é a sua má tendência? É o orgulho? É a maledicência? O que é? Cada um tem que saber. Se demorar muito para responder, é porque não sabe sobre si. E aí a questão é, vamos investigar, vamos prestar atenção em mim. Cada um vai fazer essa autoavaliação. A medicina está aí para ajudar, a psicologia está aí para nos ajudar, e nós só vamos progredir se nós mudarmos, e mudarmos de uma maneira ética, de uma maneira moral. Mas muitas vezes nós falamos, é muito difícil mudar. Então vamos fazer uma experiência aqui. Quem acha que é difícil tocar piano, levanta a mão. Bom, praticamente todo mundo, né? Então, se todo mundo acha que é difícil tocar piano, quem tentou tocar piano por 2 anos e continuou achando que é difícil tocar piano, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Quem tentou tocar piano por 5 anos e depois continuou achando que é difícil tocar piano? 1 pessoa, 2. Bom, só
essas 5 pessoas é que têm o direito de dizer que tocar piano é difícil. Vocês outros estão proibidos de falar que tocar piano é difícil. Por quê? Porque ninguém tentou. Se não tentou, por que você acha que é difícil? Veja como nós vamos nos sabotando. A gente se sabota muito. A gente fica, é difícil, e ninguém tenta. Geralmente o fumante fala, é muito difícil deixar de fumar cigarro. Aí você fala, quantas vezes você já tentou e por quantos dias? Ah, eu nunca tentei. Como é que você sabe que é difícil? Ou seja, sempre que formos falar que é difícil vencer uma má tendência, nós temos que falar, olha, é difícil porque eu tentei durante 1 ano, todos os dias, e eu não consegui. Aí sim, nós podemos falar que é difícil. Porque no Livro dos Espíritos, nas questões, em torno das questões 900, ele vem falando isso, que frequentemente nós podemos fazer esse exercício. E frequentemente é o quê? É toda hora, a cada instante. Depende de quê? Da nossa vontade, do nosso querer, que é uma potência da alma, que o Leon Denis vem explicando para a gente sobre essa questão da vontade. Quando é que um alcoólatra deixa de beber? Primeiro, quando ele identifica que ele é um alcoólatra. Segundo, quando ele vai buscar ajuda. E terceiro, quando ele faz um programa de que hoje eu não vou beber. Até no final do dia. No dia seguinte, por hoje, eu não vou beber. Ele faz um programa e assim ele vai mudando. Esse programa serve também para qualquer situação da nossa vida que nós tenhamos dificuldade. E nesse texto, Orgulho e Humildade, o Lacordaire vem falando que ele vem para nos dar ânimo, coragem, para que a gente vença. E aí é muito interessante que ele fala sobre a questão do bem e do mal. E é tão confuso isso. Por exemplo, é fácil confundir o bem com o mal? Muitas vezes fala que não. Geralmente as pessoas falam não. É muito. Você sabe o que é o bem e o que é o mal. Olha, no Livro dos Espíritos são 18 perguntas sobre o bem e o mal. Inclusive tem uma que o Kardec fala assim: como distinguir o bem do mal? Então, se ele faz essa pergunta, é porque nós confundimos. Então, respondam mentalmente. Você confunde o bem com o mal? Olha, isso é para a gente refletir o nível que nós sabotamos a nossa felicidade. Então, vou contar uma historinha para vocês. Diz a lenda que um homem muito rico, daqui do Rio, foi lá para a minha terra, né? Foi lá para Paraíba. E aí ele chegou lá, tinha um matuto lá, e ele falou assim: Matuto, tem briga de galo aqui? Tem rinha? Aí o matuto falou: tem. Aí ele disse assim: me leva lá. Aí levou, chegou lá, tinha lá os galos brigando. Aí o homem rico virou para o matuto e falou: me diga aí, qual é o galo bom? Aí o camarada fala assim: olha, é o galo preto. Tinha 2 galos, o preto e o vermelho. Aí ele fala: o galo preto. Aí o rico vai lá e aposta 10 mil reais no galo preto. Começa a briga de galo, o galo vermelho vem, tira as penas, o bico, os olhos, arrasa o galo preto. O homem rico vira para o matuto e falou: Matuto, você não disse que esse galo era bom? Aí o matuto responde, falando: ele é, malvado é o outro. Isso é o nível de sabotagem que nós fazemos na nossa vida sobre o bem e o mal. Porque muitas vezes justiça, para nós, é o que nos convém. Não necessariamente é a justiça. É bom para mim, é justo. Não é bom para mim, não é justo. E com isso nós vamos confundindo o bem pelo mal, vamos nos sabotando e vamos sem saber para onde vai. O Simonetti aqui diz que nós temos que saber a nossa meta, o nosso projeto de vida. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E quando se pega qualquer caminho, há uma grandíssima probabilidade de pegar o quê? O caminho errado. E depois tem que
retornar tudo. Tem um filme, lá no Centro Espírita que eu trabalho, no SEMA, nós fazemos atendimento fraterno e nós temos o hábito de receitar livros e filmes, porque tudo que a gente for ver, seja uma novela, seja um livro, um filme, tente não só ficar preso no romance, quem casou, quem traiu, quem matou, mas sim como as pessoas atuam. Porque naquele momento que você vai se identificar, e é uma maneira excelente de você se conhecer. Quando você está atento a uma novela, a um filme, se pergunte, qual é o personagem que eu estou mais gostando? Aí você vai identificar se é o vilão, se é o mocinho. Faça esse questionário com sinceridade, que isso é uma maneira muito rápida de se conhecer. Uma vez nós fomos com um grupo grande assistir aquele filme Cidade de Deus. É um filme muito violento, mas excelente, porque é um filme muito real e mostra ali um problema da cidade, um problema das pessoas, uma coisa muito interessante. E tem um determinado momento que a polícia está tomando conta do morro, né, para acabar com aquele grupo de traficantes. O traficante está muito nervoso, porque ele está perdendo a guerra e ele sabe que o fim dele vai ser muito triste. Rapidamente ele vai morrer, porque uma invasão, a polícia está tomando o poder dele no morro. E o parceiro dele começa a se drogar e começa a ficar também numa histeria de falar sem parar. Então ele fica falando, e o chefe, o bandido-chefe, fala para ele, cala a boca. E ele não consegue calar a boca porque ele está drogado e está num estresse muito grande. E o chefe fala, cala a boca. E ele não cala, ele saca a arma, dá um tiro na hora, na cara, a queima-roupa e ele morre. Metade do cinema riu dessa cena. E o nosso grupo, várias pessoas riram. E aí depois, acabou o filme, eu falei, vem cá, por que vocês riram? Aí uma pessoa falou assim, porque eu fiquei nervosa. Então, quando eu fico nervoso assim, eu fico rindo. Tem certeza que você riu porque você ficou nervoso? Então, vamos lá. Você tem um neto. Aí o seu neto é atropelado, você vê. Aí você fica nervoso, você começa a rir. Estou rindo. Por quê? Porque meu neto foi atropelado e eu estou nervoso. Ah, não. Então, significa que você não está rindo porque está nervoso. Você está rindo por um outro motivo. Qual o motivo? Aí a pessoa falou assim, não sei. Saber, sabe. Qual o motivo? E a pessoa ficou surpresa com aquilo. E depois ela falou, olha, que na verdade eu gostei mesmo daquela cena. Então, por que você gostou? E aí você vai se investigando e você vai compreendendo quem é você, de uma forma muito lúcida. Mas, às vezes, é melhor eu falar que estou rindo de nervoso do que dizer que eu estou rindo porque eu fiquei satisfeita de uma cena de violência. Percebe? Como as coisas vão acontecendo na nossa vida e nós não vamos prestando atenção. Então, nós temos que ter essa lucidez para dar nome certo às nossas emoções, o nome certo para os nossos sentimentos. Eu ri de nervoso. Tem certeza? Não, não foi de nervoso. Ou seja, às vezes nós temos ódio de uma pessoa. Aí a pessoa fala assim, olha, não, eu não tenho ódio, eu só não quero papo com aquela pessoa. Mas o que você sente? Não, eu não quero. E para no não quero. Ou seja, se a pessoa fala, não, olha só, eu tenho ódio, aí o que acontece? Ela vai tratar daquele sentimento que ela nomeou. É importante essa lucidez de botarmos o nome certo na emoção e no sentimento, sem ficar botando apelidos de nervoso, de distraído, de seja lá o que for. Isso é muito importante. Então tem um filme que se chama Quase Deuses. É um filme belíssimo. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme. Já. Quem quiser compreender
o que é orgulho e humildade, assiste esse filme, Quase Deuses. E aí, se todas as vezes na nossa vida nós fizermos uma análise à luz da reencarnação, nós vamos compreender as coisas na sua essência. E essa compreensão vai nos dar uma liberdade muito grande, mesmo porque conhece a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade do porquê que essas coisas estão acontecendo. E se nós sairmos um pouquinho da nossa vida, do nosso problema, da nossa situação, e fizermos uma análise, um olhar à luz da reencarnação, vidas antes e vidas futuras, nós vamos compreender o que está acontecendo nesta vida, e isso vai nos dar um conforto e vai nos libertar de um grande sofrimento que muitas vezes nós mesmos nos escravizamos. Então, esse filme, Quase Deuses, é uma história real. Imagina esse espírito, nesta vida, uma pessoa que nasce, o espírito, você percebe que já tem uma conquista intelectual muito elevada, nasce nos Estados Unidos, nasce como um negro, num momento onde o racismo era arrasador, ao ponto que se viesse um negro andando na calçada e um branco, o negro tinha que sair da calçada para o branco passar. O negro não podia sentar no ônibus se houvesse um branco. Ou seja, era uma humilhação muito grande que acontecia lá. Então, imagina um espírito chegando, um espírito de uma condição intelectual elevada, chegando, reencarnando como um negro. Olha o detalhe. A mãe dele queria muito uma menina. E naquela época não tinha ultrassonografia. E ela achou que estava grávida de uma menina. E ela adorava o nome, Vívia. Adorava esse nome, o nome de menina. Quando nasceu, foi um menino. Mas como ela queria uma menina e gostava muito desse nome, ela botou o nome dele de Vívia. Então imagina um espírito com nível intelectual elevado, nasce num país onde há um racismo muito forte, negro, homem, com o nome de mulher. E aí ele foi vivendo a vida dele, era um marceneiro maravilhoso, um exímio marceneiro. Em 1929, que foi a grande crise financeira dos Estados Unidos, todas as pessoas, a maioria das pessoas desempregadas, ele é demitido, mesmo sendo um exímio marceneiro. Ele foi demitido porque a empresa estava dando prioridade para quem tinha filhos. E como ele não tinha filhos, demitiu ele. E aí, porque o sonho da vida dele era estudar medicina. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele juntava para estudar medicina. E aí ele ficou desempregado. Com muito custo, ele arrumou um emprego como faxineiro do canil de um cientista. E aí ele foi lá, trabalhando, juntando o dinheiro dele para fazer o curso de medicina, para pagar a faculdade. Quando ele achava que já tinha um tanto que dava para pagar, o banco faliu e ele perdeu todo o dinheiro dele. E aí ele continuou sendo faxineiro. Uma pessoa extremamente orgulhosa e que não aceitava nada da vida dele. E aí nós podemos falar, puxa, mas também, né? Quanta coisa aconteceu. Aí fazendo um parêntese, a vida é assim. Vem a prova. Quando a gente não aprende, o que acontece? Repete. Que nem a escola. Tem um ensinamento, não aprende, repete. Não aprende, repete. E todas essas coisas foram acontecendo para que houvesse um aprendizado. Como não há, aquilo vem repetindo. Então é um bom momento de fazermos uma reflexão na nossa vida. O que acontece na sua vida que você não gosta e que está sempre acontecendo? Então se questione o que eu tenho que aprender com isso para que isso pare. Porque só vai parar quando nós
aprendermos. Porque as provas da vida não são para derrubar a gente. As provas não são para deixar a gente para baixo. A prova é justamente para fazer com que a gente passe. Por exemplo, no hipismo, né? Ou no atletismo, tem aquela modalidade que o atleta corre e tem uma barreira e ele pula a barreira, né? Tem aquela trave. Alguém já viu algum atleta bater naquela trave, cair e se quebrar todo? Não. Por quê? Porque aquela trave ela é móvel. Na hora que ele vai pular, se o dedo dele, um tiquinho só do dedo, esbarrar ali, a trave cai e ele não se prejudica. Se fosse uma trave fixa e ele batesse, ele se machucaria. Mas como ela não é fixa, ele não se machuca. E aquela trave tem altura para mostrar para ele o quê? Você não conseguiu pular. Volta e pula de novo. Então, as nossas provas, as nossas dores, não são para deixar a gente no chão. Não são para derrubar. Elas são para fazer com que a gente pule. Porque nós temos condição de pular. Então, esta é uma grande percepção das nossas provas. E aí, o Vivian, lá, limpando o canil, que esse cientista, ele fazia várias experiências em cachorro. Por quê? Era um médico que estava desenvolvendo técnicas para transplante de coração infantil. Muitas crianças morriam, pequenininhas, bebês com uma doença chamada doença azul, que era um problema no coração, que os bebês morriam, mas eram muitos. E esse cientista começou a desenvolver uma técnica e fazia algumas cirurgias em cachorro até descobrir a técnica. Como o Vivian era um espírito intelectualmente desenvolvido, um autodidata, ele começou a ler todos os livros do cientista, a ponto de se tornar um assistente do cientista. E mesmo como assistente do cientista, ele tinha que entrar pelos fundos do hospital, ele não poderia usar o mesmo toalete que os brancos usavam. Mesmo ele desenvolvendo uma técnica junto com o grande cientista, sendo um seu assistente, mesmo assim ele não tinha esse direito. E durante o filme, e a própria biografia dele, em documentários também, mostra um espírito extremamente orgulhoso. E o cientista também, na sua maneira, muito orgulhoso. E o tempo vai passando, o próprio Vivian, é que descobre, inclusive em sonho, aí nós vamos, é um outro assunto da doutrina espírita, mas através do sonho, ele compreende o que estava faltando naquela técnica para que na hora do transplante desse tudo certo. E é por causa dele que o cientista realmente consegue elaborar toda essa técnica, fica muito famoso e a fama fica só para si, não divide a fama com o seu assistente negro. E ele, mais uma vez, passa por essa situação. Mas a vida vai acontecendo, eles vão amadurecendo, tanto o cientista quanto o próprio Vivian, e aí eles vão aprendendo. E aí, se você prestar atenção nos momentos de aprendizado, que são nos momentos das dores, e na hora que ele vai aprendendo, a vida vai florescendo. E o final é muito bonito, porque todos os outros médicos brancos, porque não tinha médicos negros, tiveram que sair do seu orgulho para aceitar um negro que não conseguiu fazer faculdade, mas descobriu a técnica e era o melhor cirurgião do que muitos outros. E hoje em dia tem uma grande estátua para o Vivian, e ele, no final da vida, ele recebeu um título muito importante de reconhecimento, porque em um determinado momento o cientista falou, olha, eu não conseguiria isso se não fosse pelo meu assistente Vivian. E aí você vai acompanhando o espírito amadurecendo, ou seja, você percebe a asa do intelecto altamente desenvolvida,
mas a asa da moral ainda não desenvolvida, mas que a partir das dores da vida, a partir das frustrações, e no momento que ele sai do orgulho e ele começa a ter resignação e compreender a vida, a asa da moral vai se desenvolvendo e no final você vê que é um espírito que o quê? Que ele teve um grande mérito porque ele cresceu como pessoa. E a nossa vida é assim. As coisas que vão acontecendo na nossa vida, elas são sempre para nos fortalecer. Por mais que a gente ache que não, que estamos esquecidos de Deus, mas nós não estamos. Agora, o grande lance, a coisa mais importante é nós percebermos em que ponto eu estou da vida. Quem eu sou, como é que eu estou agindo, como é que eu estou interagindo com a vida, para, no final, eu tenho que ter um projeto. Qual é o meu projeto dessa vida? Alguém sabe? Alguém tem? Alguém já pensou sobre isso? Então, todos nós temos. Daqui a 5 anos, como é que eu gostaria de estar? No final desse ano, como é que eu gostaria de estar? Como pessoa, qual é a minha meta? Daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10. Quando eu desencarnar, como é que eu gostaria de desencarnar? Tem um livro chamado Sobre a Proteção de Deus, que é uma psicografia do Divaldo, muito interessante, que ele estava ele foi para a Suíça nessa época, e ele estava fazendo uma palestra para uma plateia médica, tinha muitos médicos e pessoas bastante racionais. E ele foi convidado para falar da doutrina espírita. E na hora que ele vai falar, o espírito, se eu não me engano, foi Viana de Carvalho, não tenho certeza, ou Manuel Filomeno de Miranda, um desses dois, aparece para o Divaldo e fala: proponha uma experiência de morte. E o texto é belíssimo. E nesse texto, o espírito vem falando, vem convocando para que todos nós, todas as pessoas, pensem sobre a morte todos os dias. Não no sentido depressivo, no sentido mórbido, mas sim no sentido de eu vou desencarnar, eu vou morrer. E se eu morrer hoje, como eu vou ficar? Se eu soubesse que eu vou morrer hoje, o que eu faria? Se falasse aqui, olha, todos dessa plateia vão desencarnar hoje. Qual seria a minha providência? De fazer o quê? De ligar para alguém, de pedir perdão, de perdoar. Porque tem uma médica que ela faz um trabalho com pacientes terminais. E ela escreveu um livro, se eu não me engano, eu acho que é A Arte de Morrer, alguma coisa assim. Mas ela fez uma pesquisa nos pacientes terminais, perguntando, o que você achou da sua vida? E se você tivesse que fazer alguma coisa agora, o que você faria? Todos falaram sobre coisas emocionais, sobre coisas sentimentais. Ninguém falou que eu deveria ter comprado uma casa melhor, deveria ter investido em tal banco. Ninguém, tanto as pessoas com pouco recurso quanto as pessoas com muito recurso, ninguém falou nada sobre isso. Todos falaram sobre sentimentos e emoções. E nós? Se nós soubéssemos que iríamos morrer hoje, quais seriam as nossas providências? Porque não pensar na morte deixa a gente muito distraído durante a vida. Porque a gente vive como se isso não fosse acontecer. E quando acontece, a gente acha que foi de repente. E não é de repente. Estou aqui falando, se daqui a 1 hora acontece alguma coisa, eu morro, aí alguém vai dizer, puxa, mas ela estava lá falando, de repente morreu. Não, eu levei 50 anos para morrer, então não foi de repente. Né? Então, às vezes a pessoa leva 70 anos, 5 anos, 3 meses, 2 dias, mas leva um tempo e morre. Nada acontece de repente. Então, não é de repente que as coisas acontecem. Ela vai acontecer. Agora, nós temos o quê? De pensar nem nesta possibilidade, mas nesta realidade. Se eu morrer hoje,
Se eu soubesse que eu ia morrer hoje, o que eu gostaria de fazer para resgatar o que eu gostaria? Com quem que eu gostaria de falar? Qual é a maneira que eu gostaria de ser? Ou então, se meu companheiro, ou meu filho, ou meu chefe, se eu soubesse que ele iria morrer hoje, como é que eu gostaria de ser essa despedida? Porque as pessoas vão passando na nossa vida, vão saindo, nós entramos numa reencarnação, desencarnamos e estamos sempre muito distraídos. E é essa distração que é o nosso grande inimigo. E a distração é nossa. Às vezes, até pelo conhecimento da doutrina espírita, nós botamos muita responsabilidade nos nossos obsessores. Mas, na verdade, muitas vezes eles não estão envolvidos em nada, absolutamente nada. No livro Entre a Terra e o Céu, que é uma psicografia do Chico Xavier, tem um caso muito interessante do Leonardo, que ele matou um amigo, está no plano... depois ele nasceu, desencarnou. E ele está aflito, dizendo que o amigo dele, que ele havia matado, está perseguindo ele, e ele não consegue, está com obsessão. E, na verdade, o André Luiz explica que não havia obsessor nenhum, espírito nenhum. Tudo fruto da mente dele. Quando nós não queremos assumir a nossa responsabilidade, a culpa é do obsessor. Aí vai para a casa espírita e fala o quê? Alguém pode tirar meu obsessor? Uma vez eu escutei o Divaldo falar, pois é, quando alguém fala, seu Divaldo, dá para o senhor tirar meu obsessor? Aí ele fala que responde, eu tiro e boto onde? Porque eu não quero para mim. Eu não vou ficar, eu vou fazer o quê com ele? Entendeu? Então, o obsessor não se tira. O obsessor transforma. O obsessor se transforma em amigo. E todos nós vamos ter que fazer essa parceria, essa paz. Porque o nosso obsessor é alguém que algum dia teve um relacionamento amigável conosco e nós aprontamos. Ah, não fiz. Ah, fez. Porque ninguém cobra a ninguém se não está devendo. Certo? Se alguém nunca comprou na H-Ster uma joia, jamais a H-Ster vai chegar aqui cobrando alguém. Certo? Agora, se nós compramos na lojas americanas e não pagamos, ela vem aonde? Vem cobrar. Então, quem cobra é porque está devendo. Então, está devendo sim. Então, vamos começar o processo de quê? De, olha, sair do nosso orgulho e pedir perdão. Então, nas nossas preces, você percebe que os obsessores estão atacando e a vida está toda ruim e tal. Então, ninguém vai tirar o obsessor. Então, comece um diálogo nas suas preces. Peça ajuda a seu mentor, peça ajuda a Jesus para te dar ânimo, para te fortalecer na humildade, para que você peça perdão ao seu obsessor e se fala, olha, eu não me lembro do que eu fiz, mas com certeza eu fiz alguma coisa, porque senão você não estaria cobrando. Agora, eu realmente não me lembro. E eu peço para você que me perdoe, porque enquanto você continuar me obsidiando, você também não avança, você também não cresce, e mais uma vez eu estou te prejudicando, porque você está preso a mim, eu estou sofrendo, você está sofrendo e ninguém está crescendo. Que tal darmos uma trégua e vamos crescer juntos, vamos trabalhar juntos, vamos orar juntos, porque eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa. Só que às vezes o nosso orgulho não permite que nós entendamos isso. Nós achamos que nós somos sempre vítimas. E a vítima, não existe vítima inocente. Ela é sempre fruto de alguma coisa, porque senão seria injusto, haveria injustiça. E como a lei divina não há espaço para injustiça, tudo que nós estamos passando é fruto de alguma coisa nossa. Ah, mas é da vida passada? Nem sempre. Tanto que no Evangelho fala das aflições que podem ser de vidas passadas ou dessa própria.
pense nas suas aflições. O que mais te aflige? Será que essa aflição ela não é fruto de um mau planejamento de anos atrás, que agora você está acolhendo? Não necessariamente é do passado, mas agora nós podemos fazer uma programação para a nossa próxima vida. Então, como é que você gostaria de ser na sua próxima vida? Aí, geralmente, as pessoas falam, eu gostaria de ter muita saúde, de ter riqueza, de viver bem, de ter uma família legal. Ok. Se você, na próxima vida, vier com saúde, com a riqueza, com a família legal, o que você vai fazer? Aí eu vou curtir todo mundo. Mas só isso? Qual é o seu projeto com relação à humanidade? O que você pode fazer por aquelas pessoas que não têm isso? Ou seja, nós podemos pedir tudo. Mesmo Jesus falou, pedi e obtereis. Agora, eu vou pedir para fazer o quê com isso? Às vezes estamos doentes e queremos muito a saúde. O que você quer fazer com a sua saúde? Porque geralmente nós queremos fazer com a saúde o que nós fizemos no passado, que nós perdemos a saúde. Ou seja, quando as coisas nos são tiradas e quando as pedras aparecem no nosso caminho, tem um motivo. E esse motivo está em nós. E se isso não é para que nessa autoavaliação, essa autorreflexão, não é para a gente ficar deprimido, não. Tipo, caramba, então eu só faço besteira. Eu devo estar vindo fazendo besteira já desde quando eu fui criado como espírito. Não é para deixar deprimido, não é para deixar para baixo, mas é para dar uma expectativa de que agora eu sei o que eu posso fazer. Agora eu sei onde estão os problemas. Mesma coisa, você chega aqui, aí está com muita infiltração. Aí fica todo mundo falando, está com infiltração, está com infiltração. Não é melhor parar e falar onde está a infiltração? Olha só, se for necessário, vamos quebrando as paredes, nos lugares das infiltrações, até detectar. Detectou, vai e conserta aquilo ali. Então, essa autorreflexão não é para ficar deprimido, nem ficar para baixo, por se deparar com algumas coisas desagradáveis. Pelo contrário, agora eu sei isso sobre mim e fica mais fácil de eu me controlar, de eu vencer isto. E é este que é o nosso programa. Nós temos que ter um projeto de vida. A Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, no livro Plenitude, que ela fala sobre a autocura, ela fala muito sobre essa questão de projeto. Então, eu estou aqui para quê? Qual é o meu projeto de vida? Será que eu só nasci para ter essa vida que eu levo? E o que eu vou deixar? O que eu estou deixando para alguém? Nesse texto de Orgulho e Humildade, o Lacordaire fala, e aqueles que estão passando fome? Você não acha que são seus irmãos? Porque é muito fácil para a gente reconhecer essa paternidade divina. Deus é pai, é fácil entender. Mas para ele ser pai, porque também tem outros irmãos, reconhecer os outros como irmãos não é uma tarefa fácil. E às vezes precisamos nascer naquela condição daquela pessoa para a gente entender o que é aquela necessidade. Só que isso não é um castigo, isso é uma oportunidade para a gente compreender. Porque nesse mesmo texto ele fala que quantas vezes as pessoas estão muito necessitadas, não só de coisas materiais, mas às vezes nós nos limitamos a fazer caridade com coisas, mas a importância de se dar, de fazer alguma coisa. Mesmo que a pessoa diga, olha, eu não tenho a menor condição financeira de dar meio quilo de sal, não posso. Ok, isto não é problema. Você pode fazer uma grande caridade orando, abraçando, sorrindo. A Joana de Ângeles fala, nunca deixes ninguém sair do seu lado sem levar algo de bom que você possua. Que seja um sorriso, um olhar, um abraço, um pensamento. Ou seja, nós temos muitas coisas boas para dar, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos centelhas divinas. Nós temos tudo de bom. Nós podemos operar milagres, nós podemos fazer muito, mesmo porque foi Jesus que falou,
o que eu faço, vocês podem fazer também e muito mais. Aí, Jesus é mentiroso? Não. Se ele não é, isso é verdade. Se é verdade, eu posso. Se eu posso, o que eu faço? O que eu tenho feito? A proposta desse texto, Orgulho e Humildade, como Lacordaire vem falando, que ele vem nos dando ânimo, força, disposição, para que cada um de nós se desperte para o autoconhecimento, se desperte para enxergar os outros. Se sente dificuldade de enxergar as pessoas, de se dar, recorra à prece. Os nossos mentores querem muito nos ajudar. Eles têm uma disponibilidade para nos ajudar muito grande, mas é necessário que a gente peça. E peça através da sua prece. Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo fazer caridade, eu não gosto de fazer caridade, eu tenho dificuldade de fazer caridade. Me ajuda a abrir meu coração e eu me sensibilizar com a situação do outro. Um teste muito interessante para desabrochar a nossa sensibilidade, quando acontece algumas calamidades, algumas situações pelo mundo, que vem as notícias, que vem as fotos, muitas vezes nós falamos assim, eu nem gosto de ver, não gosto de ver. Veja, olhe, sinta com veemência, sinta a dor daquela pessoa que está passando por ali e se pergunte, e se fosse eu? Se fosse meu filho, se fosse meu pai, o que eu gostaria que alguém fizesse, mesmo tão longe? Ou seja, não vamos perder a oportunidade de desabrochar em nós o sentimento, a compaixão, porque é assim que nós vamos enxergar o outro. É assim que nós vamos desabrochar e cada vez mais estarmos perto do nosso Pai e sermos felizes, que é a nossa meta. Muita paz.